Você se lembra da primeira pintura, da primeira arte, do primeiro desenho que você fez na vida? Acredito que ele não era perfeito, né? Mas a questão principal desse vídeo é porque a gente se divertia tanto fazendo algo que ainda era imperfeito e hoje a gente olha para o que faz depois de evoluir muito e ainda sente que não é bom o suficiente. Primeiramente, para quem não me conhece, oi gente, meu nome é Kevlin, eu tenho 22 anos, sou designer e artista nas áreas vagas e estou tentando crescer por aqui. Se você trabalha com arte, design ou com algum meio criativo ou apenas gosta de desenhar como eu, você provavelmente deve estar ligado do que eu vou falar. O nosso maior inimigo, que é a autocobrança. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você, olhando olho no olho, sobre por que a gente se cobra tanto e como essa busca excessiva pela perfeição pode estar, na verdade, travando o nosso talento. A gente está vivendo na era da vitrine, onde tudo é perfeito, a gente tem acesso a muito conteúdo nas redes sociais, no Pinterest, TikTok, Instagram, e a gente vê uma coisa pronta, um desenho pronto, uma ilustração pronta, uma arte pronta. A gente não vê o quanto isso foi difícil pra pessoa, a gente não vê o processo da pessoa. Beleza, tem algumas pessoas que mostram como foi trabalhoso e tudo mais, mas o nosso cérebro acaba sendo um pouco injusto com a gente, porque ele compara o nosso bastidor com um bastidor de outra pessoa que já tem muito mais experiência, que tem outras vivências, que às vezes está muito mais tempo produzindo do que a gente, e faz com que a gente se compare excessivamente com essas pessoas. Quando a gente está começando na arte, a nossa régua é meio baixa ainda, porque a gente não teve contato ainda com esse mundo. Mas depois que a gente vai evoluindo, a gente começa a subir a régua e a gente acaba vendo que o que a gente está fazendo não chega no nível que a gente queria estar. Mas a questão é essa: como é que a gente vai estar num nível tão elevado sendo que a gente acabou de começar? Até porque quando a gente começa a estudar mais a fundo sobre isso, a nossa percepção técnica acaba sendo maior, porque a gente vê erros de anatomia, a gente vê erros de proporção, então a gente acaba evoluindo a nossa percepção quanto a todos esses erros que a gente pode ter. Mas aí que tá outro problema: a gente acaba focando muito no erro que a gente tá fazendo e não no resultado que a gente gerou, se comparado com o que a gente fez quando tava lá no começo. E é aí que a autocobrança vira a nossa principal vilã. A gente acha que ainda não deu certo, quando na verdade a gente ainda tá no meio do processo. E pra provar pra mim mesma que a minha mente tava mentindo pra mim, eu voltei lá nos desenhos antigos, eu voltei pras minhas primeiras aquarelas lá em meados de 2020. Mostrei pra mim mesma, mostrei pro meu cérebro que eu tava ali e agora eu tô aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos desenhos que eu fiz pra vocês lá de 2020, de 2018, 19, 20, 21. Eu acho que essa foi mais ou menos a época que eu comecei. E desenhos que eu fiz recentemente. Então, a gente consegue ver claramente que houve uma evolução nesse tempo. Beleza, foram 6 anos de evolução. O que importa mesmo é que... por que eu vou me cobrar tanto com algo que eu ainda tô evoluindo constantemente? A autocobrança é tão bizarra que a gente acaba se comparando com alguém que nem existe ainda, com alguém que tá em constante evolução. Se a gente pegar um artista que a gente gosta muito, alguém que a gente se inspira, a gente não repara no quando ela começou, no como ela era antes. A gente só foca no que a gente tá vendo agora e no que ela conseguiu alcançar com anos de evolução. Então a gente acaba se esquecendo de comparar com quem a gente era antes, lá no começo. Se a régua sobe o tempo todo, a gente nunca vai alcançar a perfeição. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Tá, Kevlin, mas como é que a gente cria sem ficar maluco? Tenho tentado aplicar 3 coisas na minha rotina de arte para que eu possa conseguir evoluir mais e não ter tanta autocobrança em cima do que eu tô fazendo. Até porque agora eu tô gerando conteúdo sobre arte, então eu preciso não me cobrar tanto, porque senão eu nunca vou gerar conteúdo para poder colocar aqui no Instagram. O primeiro, então, é mudar o foco do resultado pro processo. Tentando celebrar mais o tempo que eu passei criando do que se aquele post vai viralizar, se vai atingir muitas pessoas ou se as pessoas vão gostar. Eu tô tentando me reconectar com a arte, então eu preciso priorizar o processo que eu fiz para chegar naquele resultado e não só o resultado final. Às vezes não vai ser o resultado que eu tava esperando,
mas eu tenho que ver o processo que eu tive até chegar naquele resultado. O quanto que eu demorei para fazer, o quanto de técnicas que eu usei, se eu evoluir de alguma outra forma, se eu descobrir uma outra forma de fazer, ao invés de só focar no resultado, que talvez não era tão bom quanto eu imaginava que fosse, ou se aquele post vai viralizar nas redes. O segundo é ter um espaço seguro para errar. Tenho um sketchbook onde eu faço minhas artes do dia a dia e lá eu tento não me cobrar tanto quanto eu me cobro quando eu tô fazendo uma arte em aquarela mais dedicada, que eu chamo de arte dedicada, aquarela dedicada, que é quando eu uso um papel específico para aquarela, que é quando eu tenho que investir mais dinheiro para comprar esses papéis. Então eu tenho um sketch onde eu faço essas artes mais despretensiosas, essas artes que não precisam de tanta cobrança, porque afinal vai ser só um local ali que eu tenho para fazer a arte diária que eu quero. Uma arte que eu não preciso realmente mostrar para todo mundo que eu tô fazendo, mas é só uma arte para mim lembrar do porquê que eu gosto de fazer arte. O terceiro é documente a sua jornada. Tenha uma pasta, um caderno específico onde você guarda as suas artes mais antigas, para depois, quando você estiver lá na frente, lá onde você vê que realmente evoluiu, você voltar e comparar esses desenhos antigos com esses desenhos que você fez novos, atuais, evoluídos. Porque se a gente não tem isso registrado, se a gente não tem isso documentado, a gente não consegue comparar essa evolução. Eu só consegui comparar essa evolução porque eu tinha registrado esses desenhos antes, eu tinha documentado, tinha guardado esses desenhos, então eu consigo ver claramente o quanto que eu evoluí de lá pra cá. A real mesmo é que essa arte já deu certo. Ela dá certo toda vez que você consegue expressar o que você realmente quer, no momento que você se sente confortável fazendo, que você se sente realmente inspirada para fazer alguma coisa, ou até mesmo quando você aprende uma técnica nova. Por favor, não deixa a alta cobrança falar mais alto e falar que você não tá evoluindo, que aquilo não é bom o suficiente, porque você tem que passar por esse processo de aprendizado até chegar no objetivo final, que é o que você procura. Que na verdade, né, convenhamos, nunca a gente vai chegar no objetivo final, porque a gente nunca vai achar que tá bom o suficiente. Mas a questão é que a gente tá no processo ainda de aprendizado, então a gente tem que focar no que, meu Deus, eu evolui muito de lá pra cá, então parabéns pra mim, eu mereço vários elogios. Não deixa a autocobrança apagar o orgulho que você deve ter de tudo que você criou até agora, do quanto que você já caminhou nesse processo. Mas me conta, você também tem essa dificuldade de autocobrança? Como é que você se sente quanto a isso? Me conta se essas dicas te ajudaram, porque eu ainda me cobro muito, mas eu tô tentando aplicar essas dicas na minha rotina para que isso seja mais leve para mim e eu consiga realmente gerar conteúdo aqui nas redes e poder entregar uma arte cada vez melhor, porque é assim que a gente vai evoluir. Se a gente se cobra muito, se a gente fica parado, a gente nunca evolui. Então a gente precisa errar para conseguir fazer algo certo, fazer algo novo, fazer algo melhor da próxima vez. E aí, como um desafio desse vídeo, eu vou pedir para você procurar uma arte antiga que você já fez, a primeira arte que você tem guardada, e comparar com a arte que você está fazendo agora. E aí você me conta aqui embaixo se você evoluiu ou não de lá para cá. Quanto tempo que demorou para você tá naquele resultado de antes e chegar no resultado que você tá agora. Me diz o que você sentiu com isso, me diz o que você sentiu com essa comparação. Não foi melhor pra você? Você não viu o quanto você evoluiu? Então, se você curtiu esse papo, se inscreve aqui no canal e eu te espero nos próximos vídeos pra gente ter uma conversa olho no olho de novo.